Bem, vamos lá, vamos começar esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Júlio. Esse é o primeiro vídeo desse novo canal, desse novo local de comunicação que eu abri esses dias. Estou aqui me apresentando. Eu sou professor, sou vice-diretor de uma escola. Sou professor à noite. Recentemente, minha esposa é enfermeira, nós tínhamos uma casa de repouso. Eu sou vice-presidente de uma associação de casas de repouso. E é isso. Basicamente é isso. Sou pai do Heitor, vocês vão ver de vez em quando ele aqui. E eu estou inaugurando esse canal, essa conversa aqui com esse público, que por enquanto é muito pequeno, mas espero que aumente. Para criar um espaço que a gente possa falar sobre muitos assuntos, muitas coisas legais, muitas coisas engraçadas, muitas coisas divertidas. Espero que seja um espaço bacana nesse sentido. Mas hoje é dia 28 de março de 2023 e o assunto que eu vim falar aqui não é nada agradável, nada mesmo. Ontem, né, como a mídia noticiou bastante, nós tivemos uma situação nesse nosso país, mais precisamente em São Paulo, de um ataque covarde a uma pessoa, primeiramente uma pessoa idosa, 71 anos, uma professora, que estava preparando o seu material, se organizando para começar a sua aula. Nós, professores, sabemos como é isso no início da aula. E foi atacada covardemente por trás, por um menino, né, um adolescente, um jovem, um bandido também, né? Vamos colocar os nomes assim, de 13 anos. E quando a gente vê esse tipo de situação, todo mundo, né, fica consternado, fica triste, decepcionado, né, com uma situação dessas, quando a gente tem acesso a esse tipo de informação. Aí aparecem, né, os diversos especialistas em educação e segurança pública, vem a público fazer a sua análise da situação. E assim, muitas vezes as pessoas veem o que acontece, né, veem o que aconteceu, que realmente foi algo inacreditável, assim, inadmissível, de certa forma, isso não é intolerável um acontecimento desse, mas procuram julgar apenas com o foco, por exemplo, de falta de segurança nas escolas, ou que falta pessoas preparadas para lidar com esse tipo de violência. E pessoas que talvez nunca pisaram numa escola de fato, uma escola pública, uma escola de periferia, uma escola que são a maioria, né, das escolas do nosso país, que uma grande maioria da educação básica desse país é feita por escolas públicas, escolas estaduais, escolas municipais, mais públicas, que são abertas, que são universais, que são para todos. E às vezes penso, numa escola militar isso não aconteceria. Aconteceria sim. Numa escola particular isso não aconteceria. Aconteceria sim. Porque o problema não é a escola, não é o tipo da escola. O problema é a forma como nós estamos educando as nossas crianças e adolescentes. O problema é a forma como a sociedade tem tratado o professor, a professora nesse país. O problema são as condições de trabalho desses profissionais. O problema também são a convivência, o tipo, a qualidade da convivência que essas crianças têm tido dentro e fora da escola, sobretudo. Quando eles veem o pai xingar, o tio empurrar, bater, a mãe perder a cabeça, porque nós todos vivemos num momento muito delicado da nossa existência enquanto sociedade. E quando isso é
levado ao extremo, as pessoas justificam atos bárbaros como esse. E isso vai sendo gestado nessas mentes, principalmente nessas mentes ainda imaturas, que são os nossos jovens, e pode culminar em um ato desse. O que nós sabemos é que ele planejou, que ele divulgou, para poucas pessoas, mas divulgou, e que, assim, ele não é exceção, infelizmente. É um menino que provavelmente esteja tendo diversas situações difíceis de lidar com a imaturidade que ele tem, e que a escola também não tenha conseguido acessar essa dificuldade, porque ele foi expulso de uma outra escola. Só que quando você expulsa um adolescente, né, você tira ele do convívio, você transfere ele de escola, você não resolve o problema. Você não investiga, você não age na raiz, você apenas transfere o problema. E foi isso que aconteceu. Ah, Júlio, mas então quer dizer que qualquer escola está propensa a receber... É muito delicado afirmar algo assim. Mas pela experiência que a gente tem, e que a gente teve semana passada, para quem conhece aqui a minha realidade, aqui a realidade da escola onde eu trabalho, nós tivemos uma situação de agressão nunca tínhamos tido antes. Que foi durante um jogo de futebol, aparentemente dentro dos limites de um futebol, de um jogo de contato, né, de um esporte de contato, mas não. Alunos tinham premeditado uma agressão. Que quando houve esse contato físico do jogo, isso foi estupim para uma agressão covarde também, com um soco, derrubadas e chutes em um grupo, em um aluno apenas. E o que a gente faz nessa situação? A primeira coisa é, sim, a separação desses alunos dos demais. Não há possibilidade de educar dentro de uma situação de caos, de violência generalizada. Mas nessa mesma semana que ocorreu isso, na quinta-feira, nós tínhamos iniciado um trabalho sobre cultura de paz e sobre a importância da convivência sadia, convivência ética na escola. E esse trabalho estava sendo iniciado com os sextos anos, os sétimos anos, e não imaginaríamos que no nono ano, na quinta-feira, teria acontecido algo assim. Esses alunos foram suspensos, eles já estão suspensos. Nós vamos chamar o conselho de escola para avaliar, porque a escola não decide nada sozinha. É importante que se diga. Diretor de escola não é Deus, diretor de escola não é rei. E o que eu quero finalizar, porque a gente não tem... o tempo que nós temos nesse espaço não é um tempo que a gente possa falar muito. As pessoas não têm nem tempo para pensar sua própria vida. E esse é um dos problemas, inclusive, que a nossa sociedade enfrenta. A família, até há pouco tempo atrás, nós tínhamos a pessoa que trabalhava 8 horas por dia, que geralmente era o pai, a mãe, né, sobrecarregada em casa com os afazeres, mas ela era responsável praticamente 100% pela educação dos filhos. Qualquer problema que havia era a responsabilidade da mãe. Isso nas famílias tradicionais. É óbvio que isso não acontece mais. As pessoas têm as suas opções profissionais e elas precisam seguir isso. Então, a importância do pai nas relações, aquele que dá o limite, aquele que educa, aquele que orienta, a mãe, aquela que acolhe, aquela que orienta, aquela que educa, assim como o pai. Estou quase no discurso da Dilma aqui, né? Mas dizendo isso, o que eu quero dizer? Que hoje nós não temos essa figura, os pais, de certa forma, eles são tão vítimas quanto os alunos, quanto os professores. Nós vivemos nesse turbilhão de informações, turbilhão de coisas para fazer, que nós não paramos para olhar para o filho, para perguntar como foi, para perceber mudança de comportamento. E quando a gente percebe, talvez já seja no momento de conflito. E aí a gente não sabe muito o que fazer. Então esse menino que aconteceu ontem, finalizando apenas o nosso trabalho lá na escola, nós vamos continuar insistindo na conversa, no diálogo.
Nós ouvimos, nós vamos continuar ouvindo essas crianças, nós vamos observar quando acontecer qualquer tipo de mudança de comportamento, nós vamos chamar a família, nós vamos buscar o apoio na rede de saúde, os profissionais que possam nos ajudar, porque isso é o nosso trabalho. Nosso trabalho, parece que as pessoas ainda acham que, nossa, precisamos ensinar matemática, português, né, a língua culta, a norma culta, precisamos mostrar os fatos históricos, debater o relevo, saber sobre a diferença entre uma célula animal, uma célula vegetal, e trabalhar os plateumintos, nemateumintos, né, e todos a ensinar uma regra de 3, uma raiz quadrada. Não nos furtamos de trabalhar os conteúdos básicos, que são saberes acumulados pela sociedade. Porém, urge o trabalho com a convivência. Urge o trabalho, a necessidade premente de fazer os nossos alunos pensarem, os nossos alunos refletirem, os nossos alunos conviverem pacificamente, dialogando, ouvindo, negociando, porque eles não sabem, eles não conseguem ter essa referência da maioria das casas, e eles precisam estar na escola refletindo sobre isso, pensando sobre isso. Se nós não, isso não se faz com palestras, isso não se faz com monólogos, como eu tive que fazer na sexta-feira, conversando com todas as turmas. Não, se faz no diálogo, no dia a dia, nas oportunidades de convivência, na negociação num trabalho em grupo, que você tem que ceder a sua parte, você tem que entender que você não está ensimesmado, você não é uma ilha. Você precisa conviver e ouvir o colega. E talvez discordar, mas talvez respeitar essa opinião, essa divergência, e seguir em frente, sem agressão, sem violência. Quando for um fato que gere uma raiva, que eu falo muito isso com os alunos, todos nós vamos sentir raiva. Todos nós temos sentimentos que são nossos, todos nós vamos sentir raiva. Mas nós precisamos canalizar essa raiva, esse sentimento, sentir de fato, é claro, não é abafar sentimento, mas canalizar ele para algum outro evento que seja possível passar por esse período de raiva e não tomar atitudes que nós nos arrependamos depois. Então esse trabalho que é feito na escola, no microcosmos onde eu trabalho, ele é premente em toda a rede, em todas as escolas, em todos os locais que você precisa conviver. Se na família nós tivéssemos oportunidade de ouvir, de dialogar, de sentar, de conversar, de negociar o que ocorreu ontem, que é a pontinha do iceberg, o ponto mínimo, sabe? A gota d'água do copo, que é o máximo da violência escancarada, e tem que haver punição, sim, exemplar. Nós sabemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê punição, prevê a ressocialização, e a última informação que eu tive é que em frente ao delegado, ele não demonstrou arrependimento. Então isso precisa ser trabalhado na mente dessa pessoa em construção, como todos nós somos. Mas não existe só a punição. Nós precisamos aprender a trabalhar também na prevenção, trabalhar no início desse tipo de situação. E é isso, o vídeo ficou longo pra caramba, nem sei se as pessoas vão assistir, mas fica aqui um olhar de quem vive esse tipo de situação. A gente não espera que isso aconteça. Da forma como aconteceu ontem, seria imprevisível. Mesmo que tivesse um policial dentro da escola, mesmo que tivesse um policial dentro da sala de aula, jamais ia perceber essa movimentação como foi. Depois de ocorrida, é claro, a contenção, né? Você tem o equipamento necessário. Uma pessoa com faca, dificilmente você pode ir para cima, de frente, para tentar, né, desarmar. Nós tivemos uma heroína ontem, de fato, isso o secretário de Segurança Pública disse, mas não é obrigação do professor fazer o que ela fez. Ela viu a oportunidade que o garoto estava de costas e conseguiu aplicar
uma contenção e tirar, né, desarmar. Mas ninguém precisa ter esse preparo em arte marcial, esse preparo físico que seja, para poder desarmar uma pessoa. O que nós precisamos é trabalhar na prevenção, na cultura da paz, no respeito, no diálogo, no dia a dia. Parar o currículo da escola, o currículo que a gente chama de currículo formal, tradicional, e trabalhar as questões de convivência. Usar os conflitos que existem na escola como oportunidades de crescimento, oportunidades de treinar a convivência entre os alunos. E é isso. Muita coisa que eu queria dizer eu não disse, porque a gente vai ligando uma coisa a outra, mas eu espero que a gente abra esse diálogo, amplie esse diálogo, para que não fique só, tem que punir o moleque é um monstro. Não funciona só assim. Temos que ampliar para o que nós, enquanto cidadãos, seres humanos, brasileiros, na nossa comunidade, na nossa família, o que nós podemos fazer para minimizar as situações que podem surgir a partir disso. O que nós podemos fazer, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto gestores públicos, para agir preventivamente, oportunizando essas pessoas, que somos todos nós, né? A escola é um microcosmos do que acontece na sociedade. Como nós nos prepararmos para lidar com a frustração, lidar com a tristeza, lidar com a raiva, sem precisar agir de forma animalesca, né? Nem vamos dizer assim, porque talvez os animais tenham mais controle do que nós. Então fica aqui o meu abraço, espero que você tenha entendido a linha de raciocínio desse primeiro vídeo, que não basta punir, mas a gente tem que pensar no trabalho que está por trás e pensar toda a sociedade para que a gente possa caminhar em alguns momentos que isso não seja mais comum ou que a gente não precise falar sobre esse assunto. A gente volte a falar de Fusca, volte a falar de outras coisas legais da escola, né? Trago o ukulele aqui para brincar um pouquinho. Que seja assim nos próximos vídeos. Um abraço. Se você não se inscreveu... Não, isso eu não vou falar, tá? Segue aí a gente no Instagram e vamos conversando. Se você discorda ou concorda, comente, que a gente pode caminhar para uma sociedade um pouco melhor. Talvez não para a nossa geração, né? Mas para as próximas, nossos filhos e netos. Um abraço e até a próxima. Tchau!